nós vamos começar então agora nosso assunto de movimento circular uniforme. A gente vai dar várias passadas e ao longo dessas passadas vamos explicando as grandezas, período, velocidade angular, frequência, relação entre ângulo e arco. Vamos fazendo experiências até chegar nos acoplamentos de polias. A gente divide isso daí nos 2 ou 3 vídeos para não ficar muito extenso. E vamos começar, né, cara? Então é o seguinte, quando a gente entra em movimento circular, a primeira coisa é a gente trabalhar com uma relação entre arco de circunferência, esse arco de circunferência, e o ângulo dado em radianos, tá? Lembrando que o ângulo dado em radianos, a gente pode colocar pequenininho aqui, ó. A gente divide a circunferência em 4 quadrantes, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Isso daqui são os ângulos dados em radianos. Então a gente pode colocar rad aqui do lado. Ó. Rad, rad, rad e rad. Esses são os ângulos dados em radianos. Nós somos acostumados muito com graus. Só que no movimento circular, radiano. Esquece graus. Todas as equações são dadas em radianos. Beleza? Muito bem. Então a gente tem aqui um arco de circunferência, que é um pedaço dessa circunferência, e eu quero relacionar isso daqui com o ângulo θ. Essa relação, cara, foi feita de maneira empírica há muito tempo atrás. Você pode colocar que isso daqui foi feito antes de Cristo fácil. Olha só que regra bem simples. Eu mostro isso daqui para vocês, ó. Tenho uma circunferência de acrílico. Eu meço o diâmetro dessa circunferência e meço a circunferência. Quando eu divido um pelo outro, eu acho um número milagroso chamado π. Eu acho 3,14. O π é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Isso vale para qualquer circunferência. Qualquer circunferência, nós temos comprimento dividido pelo diâmetro. Uma maneira bem fácil da gente provar isso. Pego aqui, ó, 2 fitas. Coloco aqui na borda da bandeja de acrílico. Vamos passando a fita. E agora o diâmetro. A gente perde um pouquinho na precisão, né, cara, fazendo a experiência assim. Mas é um jeito bem rápido de fazer. Primeira fita, a gente tem o comprimento da circunferência, que é 65,5, e a segunda a gente tem o diâmetro, que é 20,5. Então eu falei que a divisão do comprimento, vamos fazer na calculadora aqui, ó, 65,5 dividido por 20,5. Aí, ó, o nosso π deu 3,19, que na precisão da experiência tá muito bom, concorda? Isso daí, cara, os babilônios antes de Cristo já descobriram. Para qualquer circunferência é válida essa divisão. Quanto mais precisa a experiência, mais casas decimais a gente vai ganhando. Hoje o π é conhecido com milhões de casas decimais, ou milhões não, se eu não me engano, milhares de casas decimais. Deve ter algum motivo. Acredito que para criptografia, para senhas, alguma coisa isso deva ser importante, mas para a gente não. Com isso, a relação entre o comprimento e o diâmetro nos dá essa expressão. Essa expressão é exatamente isso aqui, ó, o arco da circunferência é igual ao ângulo dado em radianos multiplicado pelo raio. Se eu pegar aqui uma volta completa, o ângulo é 2π. O ângulo é 2π. 2π multiplicado pelo raio vai dar o comprimento da circunferência. Foi daqui que a gente tira essas duas formulinhas, relação entre S, que é arco de circunferência,
e θ. Importante a relação? Bastante, bastante. Já caiu questão disso daqui na UEL, já caiu questão disso daqui na UEM, calculando quanto que o cara vai andar de carro na Terra, sabendo que ele percorre um arco de 1 grau, 2 graus, e a gente consegue usar isso daqui para calcular. Primeira equaçãozinha tá aí. Segundo tópico dessa aula, relação entre período e frequência. Período, tempo para uma volta. E a frequência, número de voltas por unidade de tempo. Pode ser número de voltas por segundo, número de voltas por minuto, ou número de voltas por hora. Como eu calculo o período? Eu pego o tempo total que esse cara gastou e divido pelo número de voltas. Como que eu calculo frequência? Eu pego o número de voltas que ele deu e divido pelo tempo total. Se você reparar, um é o inverso do outro, e aí chegamos na expressãozinha que o período é o inverso da frequência. Lembrando que 1 Hz são 60 RPM. Professor, não é o contrário, não? Não. Olha meu dedo. Meu dedo está girando em 1 Hz. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu ficar 1 minuto fazendo isso, eu vou dar 60 voltas. Uma volta por segundo são 60 voltas por minuto. 1 Hz, 60 RPM. Essa foi a nossa primeira passada. Relação entre arco e ângulo, período e frequência. Vamos para o próximo tópico? Próximo tópico a gente vai falar de velocidade angular e relação entre a velocidade angular e a velocidade escalar. Vou apagar e já volto. Galera, você quer aproveitar melhor o seu curso Enem? Tem esse book, que são 10 listas de exercício com 250 exercícios do Enem para você aproveitar da melhor maneira o seu curso. Onde você compra isso? O link de compra está na descrição do vídeo. Você compra pela Hotmart, sabe quanto? R$14,90. Aproveita teu curso. Galera, continuando então nossa dedução aqui das equações, as equações básicas do movimento circular. A gente já tem a relação entre S e θ, tem relação entre período e frequência. Agora a gente vai falar um pouquinho da velocidade angular. A velocidade angular ela é uma grandeza vetorial, tá? Ela também é conhecida como pseudo-vetor. São vetores associados a rotações, olha que doido. Vamos pegar essa fita aqui, ó, girando em torno do próprio eixo. A velocidade angular, o vetor velocidade angular, ele se alinha na perpendicular, na perpendicular ao movimento de rotação. Ele se alinha junto ao eixo de rotação. Esse é o vetor ômega. Só que nesse primeiro momento a gente não está trabalhando com o vetor. Nesse primeiro momento estamos trabalhando apenas com o módulo dele. Depois aí dessas primeiras aulas de movimento circular, eu vou fazer uma abordagem vetorial disso. Ao fazer a abordagem vetorial, aí a gente começa a colocar vetorzinho em cima desse cara. Nesse primeiro momento, só o módulo, só uma abordagem escalar. O que ele indica? O ângulo percorrido na unidade de tempo. Ah, professor, então é graus por segundo? Não, a gente usa radianos. Então são radianos por segundo. Variação do ângulo pelo tempo. Se eu pegar para uma volta completa, a variação do ângulo é 2π e o tempo é o período. Ou, opa, olha só o que eu escrevi de errado aqui. Escrevi um negocinho errado aqui. Na linha de baixo, eu substituí o período pelo inverso da frequência. Ao substituir o inverso da frequência, como é que fica? 2πf. 2πf. Agora sim. Então essa é a nossa velocidade angular. Presta atenção. Duas pessoas, uma no círculo polar, pode ser o Ártico, pode ser o Antártico, tanto faz, e outra no Equador, na linha do Equador. Essas duas pessoas, elas fazem círculos de tamanhos diferentes. Olha só, cara, eu tenho um modelo de uma Terra aqui, quer ver? Olha o meu modelo da Terra, uma churrasqueirinha portátil. Tá? Essa é a linha do Equador. Olha o tamanho do círculo da linha do Equador, ele é grandão, ele é o círculo todo. Se eu pegar um círculo polar, ele está aqui em cima. Ele vai ter uma volta bem menor, uma volta pequenininha, né? Vamos fazer um círculo aqui, ó. É difícil fazer aqui, hein, cara? Né? Mas ele fica bem menorzinho conforme eu estou mostrando para vocês. Então, duas pessoas, uma aqui, outra aqui, enquanto a Terra está girando, fazendo esse movimento que é a rotação, enquanto ela está girando, elas não têm a mesma velocidade. Esse cara no Equador é muito mais rápido. Esse cara no círculo polar é bem mais lento. Mas os dois têm o mesmo ômega.
Eles giram o mesmo ângulo no mesmo tempo. Professor, isso interfere o que na nossa vida? Se você quiser sair da Terra, interfere bastante. Um lançamento de foguete deve ser feito sempre próximo à linha do Equador, porque próximo à linha do Equador você tem mais velocidade e o foguete precisa de velocidade para sair da Terra. Bases de lançamento de foguete sempre próximas ao Equador, onde você tem mais velocidade. Porém, ômega é igual. Legal? Relação entre a velocidade e o ômega. A gente sabe que a fórmula da velocidade é essa, velocidade média. O delta S, 2πr pelo período. Aí. 2πr é o comprimento da circunferência e aqui é o período. E quem é o 2π sobre t? É o ômega? Então chegamos nessa expressãozinha aqui, ó. V igual a ômega R, ou véia da bundinha rachada. Véia da bundinha rachada. V igual a ômega R. Relação entre velocidade, velocidade angular e raio. Raciocina comigo de novo. Na nossa Terra. Esse carinha e esse carinha, eles têm o mesmo ômega. Só que quem tem o maior raio de circunferência? O maior raio de circunferência é no Equador. Se ele tem o maior raio de circunferência, vai ter a maior velocidade. Ah, e se eu estiver exatamente no polo, polo norte ou polo sul? Aí não vou ter velocidade nenhuma, eu só vou girar em torno do próprio eixo. Eu vou fazer esse movimento de giro em torno do próprio eixo. Recapitulando, todas as pessoas na Terra, desde que estejam paradas em relação à Terra, elas giram com o mesmo ômega, mas não com o mesmo V. Mais V próximo da linha do Equador, onde nós percorremos na linha do Equador em torno de 40.000 quilômetros em 24 horas. É uma senhora velocidade, cara. Dá uns 1.600 quilômetros por hora só por estar no Equador. E isso economiza muito combustível de foguete, que é o transporte mas muito, é o tipo de transporte mais caro que existe de longe. Então essas foram as equações básicas do movimento circular. Eu vou já montar a primeira experiência com vocês e nós vamos usar essas equações básicas do movimento circular para calcular a velocidade de um projétil. Eu vou dar um tiro, vou te ensinar como é que se calcula a velocidade de um projétil e é uma questão bem recorrente em vestibulares. Já foi questão da UEM, já foi questão de um monte de lugar. Vou preparar, já volto. Então, galera, vamos para o nosso primeiro exemplo, nosso primeiro experimentinho de movimento circular. Nosso objetivo, calcular a velocidade de um projétil. Então tem aqui uma arminha de pressão, né? Dispara chumbo, e nós vamos medir a velocidade do projétil dessa arminha. Olha o equipamento aqui, o equipamento é assim, nós temos dois discos, que são esses discos de transferidores que estão aqui, ó, eles são de papel, e tem plotado nele ali dois transferidores. Eles giram juntos, eles estão acoplados a um motor aqui, que é um motor de liquidificador, e eles giram juntos, bem rápido inclusive. Bem rápido. Eles giram numa frequência de 140 Hz. Eu calibrei eles há bastante tempo atrás usando um Arduino. Eu acoplei aqui um cooler de computador separado, liguei esse cooler no Arduino, fiz o programinha, peguei um programinha que mede velocidade de cooler e saí com o resultado. 140 Hz é a média. Às vezes dá um errinho e tudo mais, em torno de 140 Hz. Está aqui. Sabendo que esse disco gira em 140 Hz, eu calculo a frequência. A velocidade angular, não frequência. Fiz o ômega, 2πf. 2π vezes a frequência 140 deu 280 π radianos por segundo. Esse é o ômega. Descobri a velocidade angular da minha experiência. Quando ele estiver girando, eu vou dar um tiro. Por exemplo, eu tenho um tiro aqui já. Ele entrou em 220 graus e saiu aqui em 300 graus. Então deu uma variação de ângulo de 80 graus. Inclusive esse que eu acabei de ler para você, eu preciso tampar, porque senão a experiência não vai dar certo. Tampo ele aqui, porque só pode ter um furinho no disco, né? Legal, tá tampado. Atiro
e pego essa diferença de ângulo, que na experiência anterior tinha dado 80 graus. Converto isso para radianos, está convertido aqui embaixo. Para transformar grau em radiano, multiplica por π e divide por 180. Isso é uma regra de 3, só fazer uma regra de 3. Vou achar o ângulo em radianos. Achei o ângulo em radianos e eu tenho ômega. Ômega, variação do ângulo pelo tempo. O ângulo eu vou tirar da experiência e vou medir o tempo. Sabe o que é esse tempo? O tempo para o projétil sair daqui e chegar aqui. Para filmar esse projétil, eu tenho que ter pelo menos uma câmera de 1000 frames por segundo. Com 1000 frames por segundo dá para brincar de filmar isso. Esse tempo é muito curto e a gente consegue na experiência. Pego esse tempo, jogo na equaçãozinha verdinha e calculo velocidade média do projétil. Legal. Bem legal. Isso já caiu em vestibulares várias vezes, do jeitinho que eu tô te passando aqui. Então vamos lá. Vou armar a minha espingardinha. Peguei um chumbinho de qualidade. Só que aí tem um problema. Eu vou atirar nessa parede, vai fazer um buraquinho nessa parede. Não tem problema, a gente passa massa corrida e pinta de novo. Só que ele pode ricochetear e me acertar. Aí não é legal dele acertar o meu olho, por exemplo. O resto do corpo não dá nada, porque ele volta com baixa velocidade. Então, um óculos de proteção nunca é demais. Vou ligar e vou atirar. Vou fazer o seguinte, vou mover a câmera aqui, ó. Tá? Um pouquinho mais perto. Então vamos lá. Ele deu um bom rasgo aqui, não era para dar esse rasgo aqui, não? Ó, ele entrou aqui. Ah, não, tem a entrada e a saída. Isso daqui deve ter sido o chumbinho que ricocheteou e rasgou o meu papel. A entrada dele foi aqui, ó. Em alta velocidade ele só faz um furinho. Aqui esse rasgão aqui não faz parte. Tá? E ali tá o furinho na parede. Tá? Vamos dar uma olhada nele de perto. Ali tá o furinho na parede. Tá? Nada muito grande. Agora, vamos para as contas. A entrada do chumbinho foi em... Ele gira. Tá. Esse disco, ele tá no movimento retrógrado, ele tá girando para cá, ó. Eu sempre atiro ao contrário. Então aqui ele tá no movimento retrógrado, tá? Eu entrei em 75 graus foi a entrada. Aí ele foi voltando. 60, 50, 40, 30, voltou até o zero e voltou até o 340. Voltou no 340. Como ele está no movimento retrógrado, quantos graus deram isso? 75 do retrógrado aqui até chegar no zero e mais 20 graus para voltar no 340. Recapitulando, eu sempre atiro com a experiência ao contrário. Tá? Ela tem o transferidor dos dois lados. Mas isso não importa. 75 mais 20 deu 95 graus entre um buraco e outro. 95 graus. Então a gente converte esse 95 graus aqui para radianos. Então 95 vezes π por 180. Agora eu tenho em graus. Jogo na minha conta. 95 vezes π por 180. Com isso eu vou achar o tempo. Esse π aqui eu vou cortar com esse daqui. E esse tempo vai dar 95 dividido por 180 vezes 280. Esse ele vai passar dividindo também. Vai dar um número bem pequeno, mas bem pequeno mesmo. Então vai ficar assim. 95 dividido por 180 dividido por 280. Deu 0,0019 segundos. Esse foi o tempo para o projétil ir. A volta, que é esse rasgo aqui, não importa. Olha o chumbinho aqui falando isso. Ó, tudo amassadinho. Ele amassou legal, destruiu. Tá? Vai pro lixo. Agora, divido por 0,0019
Aí a velocidade do projétil é igual, vamos lá, 0,3 dividido por 0,0019, deu 158 metros por segundo. O que é bem condizente, porque o manual dessas espingardinhas fala aí que o chumbo pode chegar a 180 metros por segundo. Faz tempo que eu não uso, o cano devia estar oxidado por dentro, porque eu não limpo o cano ao longo do tempo. Uma série de probleminhas, mas está muito bom. Tá? E a experiência, cara, ela é bem precisa. E excelente para uma prova de vestibular. Você consegue facilmente questões desse tipo. Nas listas de exercício, para a galera que faz os meus cursos, eu com certeza vou colocar exercícios desse tipo. Legal, né? Uma gambiarra feita com motor de liquidificador medindo a velocidade de um projétil. Então essa, cara, foi a primeira videoaula de movimento circular. Comentamos um pouquinho a respeito da Terra, dos ômegas, dos Vs e comentamos uma experiência bem boladinha. Próximo tópico, vamos falar a respeito de função horária angular do movimento circular. Vamos lá. Então, galera, nós vamos agora para o último tópico dessa primeira aula de movimento circular, que é a função horária angular. A gente aprendeu que a função horária, ela me dá a posição do móvel no tempo que eu quero. A função horária angular, ela vai me dar o ângulo do móvel no tempo que eu quero. Como a gente está trabalhando no MCU, o módulo da velocidade ele é constante. Se ele é constante, a função horária do espaço ela é do primeiro grau. Então a gente pega uma função do primeiro grau, o S igual a S0 mais VT, e arbitrariamente eu vou dividir ela pelo raio. Os dois lados da equação. Aqui eu só divido uma vez porque eu estou multiplicando. Agora começa a substituir as grandezas. O que é S dividido pelo raio? Arco de circunferência dividido pelo raio é o ângulo θ. Então isso daqui vira o ângulo θ. S0 pelo raio. Isso vira o θ0, que é o ângulo inicial, é o ângulo de partida. V pelo raio é o ômega t. Θ igual a θ0 mais ômega t. Essa daqui é a função horária do movimento circular, só que é a função horária angular. Ela não me dá espaço, ela me dá ângulo. Excelente para problemas de encontro, excelente. Nós vamos usar essa expressão para esse exemplo aqui. Isso daqui é um relógio. Tá? E esse relógio está marcando 3 horas. 3 horas. Então vamos travar o meu aqui em 3 horas. A máquina dele está um pouquinho torta, né? Do meu relógio aqui. Olha que sacanagem. Porque ele não está com um ponteiro tão retinho no 3, né? 3 horas. Eu quero saber quanto tempo demora o próximo encontro até acontecer isso daqui, ó. Vai, pum, rolou o encontro desses ponteiros. É isso que eu quero. Bom, é excelente trabalhar com a função horária para esse tipo de problema. Então a gente vai fazer a função horária para o ponteiro das horas e a função horária para o ponteiro dos minutos. Vai ficar assim. θor é igual a θ0 mais ômega t. θor igual. Eu vou considerar que esse ponteiro está começando do zero, o movimento progressivo está para cá, então aqui é π sobre 2. Eu não estou usando a circunferência trigonométrica como base, não tem necessidade disso. Eu coloco meu referencial conforme o problema. O problema é de relógio, eu coloco um referencial horário, é muito mais lógico. Com isso, o ponteiro das horas sai do ângulo π sobre 2. Então, o ângulo inicial dele é π sobre 2. O ômega é 2π pelo período. 2π dividido por 12 vezes t. Por que 12? É o tempo que demora o ponteiro das horas para dar uma volta. Com isso, eu estou usando o padrão de tempo em horas. Tenho que respeitar isso nas duas equações. Usar o tempo em horas. Se eu usasse em minutos, eu respeitaria em minutos nas duas. Eu acho que é melhor a gente colocar em minutos, porque vai dar um pouquinho mais de 15 minutos.
Então, para não ficar com uma resposta quebrada, vamos colocar em minutos. Eu troco esses 12 horas por 720 minutos. Aí meu padrão de tempo fica minuto. E está montada a função horária do ponteiro das horas. Dá para simplificar um pouquinho aqui, mas deixa assim mesmo. Agora a função horária do ponteiro dos minutos. Θmin igual θ0 mais ômega-t. Θmin igual. O ângulo inicial do ponteiro dos minutos é 0. O ômega é 2π dividido por 60 vezes t. Porque aqui demora 60 minutos. Montada as duas funções. Nessa matéria você só tem que tomar um cuidado. Você deve verificar se um ponteiro deu uma volta a mais do que o outro. Isso acontece às vezes. Vamos supor que eu saia do encontro do meio-dia. Nossa, minha máquina está muito torta. Aqui. Saio do encontro ao meio-dia. Vamos dar uma olhada. Ó. Vai. Você está vendo que o ponteiro grande já deu uma volta? E ele ainda não encontrou o pequeno. Ele só vai encontrar o pequeno agora, ó. Só vai encontrar o pequeno aqui. Então, nesse caso, eu não posso igualar. Porque o ponteiro grande deu uma volta a mais. Aí como que eu devo montar? Eu pego o θ das horas, que é o que andou menos, mais 2π, que é uma volta, igual ao θ dos minutos. Então eu somo uma volta no cara que foi mais lento, desde que ele tenha levado uma volta. Nesse caso, ninguém levou uma volta, não tem que somar nada, posso fazer a igualdade. No encontro, vai ficar π sobre 2 mais 2πt sobre 720 é igual a 2πt sobre 60. Vou cortar o π em todo mundo. E vou isolar quem está com t. Então vai ficar meio igual. Vou simplificar embaixo também esses denominadores. Vou simplificar por 2. Aí aqui vai dar 1. Aqui vai dar 360. E aqui vai dar 30. Aí eu passo a limpo. 1 igual 2t sobre 30 menos 2t sobre 360. Tira o mínimo, que vai ser 360. 360 dividido por 30 vai dar 12. 12 vezes 2 vai dar 24t. Menos 2t. Que vai dar 22t. Então 22t igual a 360. Aí o t vai dar, batendo aqui na calculadora, 360 dividido por 22. Vai dar 16,36. Cuidado, hein? Não vai falar que isso daqui é 16 minutos e 36 segundos. É 16,36. Se você quiser saber quantos segundos dá aquilo ali, vai ficar 0,36 vezes 60. Então dá 16 minutos e 21 segundos. 16 minutos e 21 segundos. É o tempo que demora a partir das 3, pode ser da manhã ou da tarde, para eles se encontrarem, tá juntinhos. Essa aula então já começou a ficar extensa demais, eu vou parar ela por aqui. Na próxima